Oi, eu sou a Ângela Silvério, terapeuta integrativa, e hoje eu estou aqui com um assunto, é um assunto amplo, é um assunto que ele é bem discutível, é um assunto que ele gera muito conflito, e eu vou dizer que em terapia é o assunto mais em pauta, que é de relacionamento. Seja relacionamento familiar, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento profissional. O relacionamento, em algum momento, ele vai ter os conflitos, ele vai ter as discórdias. Quanto mais você se envolve nesse relacionamento, quanto mais você está em um relacionamento, seja relacionamento de amizade mesmo, vai haver tanto a identificação quanto o espelhamento, seja esse espelhamento positivo ou conflituoso, por ter partes suas refletidas no outro que você não olhava, que você não encarava, e vamos ser bem sinceros que é bem difícil, né? A gente olhar o conflito no outro e entender que esse conflito faz parte da gente também, que existe aí um reflexo, não que não faça parte do outro, faz também, mas se existe um incômodo em nós, é porque existe esse ponto também dentro de nós. Tudo que nós reconhecemos, tudo que nós identificamos, é porque nós temos de forma interiorizada também. A beleza que a gente reconhece existe em nós, e todo aquele conflito que nós olhamos também, falar, aquele julgamento, é porque também existe em nós. Fica muito claro nós observarmos isso se nós tivermos o olhar consciente quando nós temos o julgamento, né? A gente julga o outro com os nossos olhos, a gente julga o outro diante do nosso conhecimento, diante dos nossos padrões e não diante do padrão do outro. Então, por exemplo, para nós a atitude que o outro teve, de repente tem um significado, mas para ele que está fazendo o significado é outro. E talvez nem caberia dentro do nosso julgamento se nós tivéssemos essa consciência que para ele aquilo significa outra coisa. Mas como nós temos aquela ressignificação daquela situação, então é gerado um grandíssimo conflito. Em período aí de isolamento social, né, muita gente aí teve um grande problema, porque questão de casais aí que mal se viam por conta do trabalho, de repente estão se vendo quase que 24 horas por dia, mesmo que cada um trabalhando num cômodo da casa, né, muitas vezes, o fato de fazerem parte do mesmo ambiente já é o suficiente para gerar conflito, porque às vezes havia um revezamento, às vezes havia menos tempo, e quando isso aumenta, a situação ela fica complicada, porque, né, fica as evidências aí mais claras, né? E tem também uma questão que a gente precisa olhar, que é o padrão, repetição de padrão. Essa repetição de padrão, ela vem da nossa família de origem. Existem alguns padrões de convivência, comportamento que nós temos ou tínhamos com a nossa mãe, que nós temos ou tínhamos com o nosso pai, que muitas vezes está fadado aí a gente repetir no nosso relacionamento amoroso e principalmente com a relação com os nossos filhos, se nós chegarmos a ter filhos. Mas o relacionamento amoroso, a gente percebe muito essa repetição de padrão com que nós tivemos com o pai ou com a mãe. O que é muito evidente, e se você passa por isso, preste atenção, o que é? No caso de mulheres, por exemplo, que não tiveram uma relação muito boa com a mãe, teve essa falta da mãe, tá? Teve essa ausência de mãe, mesmo a mãe estando ali com ela, mas a convivência não foi muito boa, não teve o acolhimento, não teve a compreensão e tudo mais. E essa mulher, ela casa, ou começa a namorar ou casa com um homem que ele tem essa parte acolhedora.
Esse homem, ele tem essa parte mais amorosa de acolher, de receber e tudo mais. É quase que automático no decorrer desse relacionamento a mulher entrar num problema e num conflito emocional e ela jogar no colo do namorado ou do marido, querendo que ele resolva essa situação. Uma, que ele não tem como fazer isso, porque nem de longe ele sabe o que você está passando, o que você está vivendo. E outra que fica uma carga muito grande, por quê? Porque é uma situação que foi gerada com quem? Com a mãe, não é uma coisa que foi gerada com o seu marido, né? Então, foi um acolhimento que você não teve lá, com isso não houve o crescimento dessa parte e você não soube como lidar e suprir com isso sozinha. Então, existe esse reflexo, você tira de lá e reflete para essa questão do namorado e do marido. Então, fica uma coisa, uma carga muito grande e muitas vezes, sim, os relacionamentos acabam por conta disso, porque, claro, o marido, o namorado não vai dar conta dessa situação. Com o homem também acontece isso? Sim. Com o homem, às vezes, acontece aquela coisa da mãe acolher muito, do filhinho bonitinho, toma na boca, toma na mão, não, deixa que eu faço, ai, não sei o quê. E se não tem um pai ativo por trás, por quê? A mãe, ela faz o acolhimento. O pai é que joga a criança para o mundo. O pai que faz esse movimento de apresentar o mundo para o filho, tanto para o filho quanto para a filha. Se não existe essa atividade do pai, por questões dele, ou porque às vezes a mãe também não deixa, né? A mãe fala, não, filho é meu, filho é meu, filho é meu. Não, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Qual a probabilidade desse homem querer uma mulher que também execute os mesmos papéis? E aí você ter essa troca, ao invés de ser mulher e esposa, ser a mãe, que ela tem que acolher, nananã. E aí entra a questão da responsabilidade, porque se é o filhinho, existe uma dificuldade grande também de assumir a responsabilidade do homem perante a família, do homem de família, do parceiro que lida com a mulher de igual para igual e com isso vence os filhos e ele tem estrutura para fazer isso. Então, muitas vezes é um homem que ele não vai ter estrutura para segurar uma família ou para ser o parceiro. É um homem que ele vai estar com esse olhar mais voltado para o externo, do filho mesmo. E ele continua muitas vezes com essa mentalidade do homem solteiro, né? É difícil para ele fazer essa integração, mas tudo por conta da estrutura que se veio. Então, qual relacionamento você tem hoje? Quais são as dificuldades que você tem, tanto para arrumar namorado, quanto para a questão do marido, ou a questão do namorado, até mesmo a questão dos filhos, de você com os filhos, você com seus pais. Qual é a questão que você precisa ter a consciência que você tem aí dentro de você também precisa ser resolvida? O que te incomoda absurdamente no outro? E você tem a dificuldade de olhar que você também tem aí dentro essa parte. Muitas vezes a gente julga o outro para não olhar o nosso, né? Porque é difícil da gente assumir muitas vezes os lados que nós temos aí que precisam ser resolvidos. Às vezes a nossa culpa, se a gente admitir, a nossa culpa vai nos massacrar, não é nem a culpa do outro. Mas eu te chamo nesse momento a fazer essa grande reflexão. Tá difícil de olhar para você, de olhar o que tem aí dentro? Olha no outro. Olha o que está sendo refletido no outro. E aí a primeira parte é fazer aquela observação e fazer assim, nossa, eu tenho isso realmente dentro de mim? Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver onde é que está. Identificou, acolhe, consegue resolver sozinho, legal, vai fazendo um movimento de análise. Não consegue? Então, de repente, é o momento aí de você procurar um profissional para fazer essa grande mudança e deixar não só a sua vida, como os seus relacionamentos mais harmoniosos da forma que você merece. Porque sim, você merece o melhor sempre, tenha certeza disso. E para isso, precisamos fazer os movimentos. Tenha uma excelente semana e até a próxima.